Pai do Senhor, graça e paz, shalom, Deus abençoe tua vida. Estamos mais um dia aqui na nossa caminhada, nessa leitura diária, né, desse precioso livro de Provérbios. Eu queria compartilhar com você que Deus tem mexido muito comigo durante esse tempo. Não é fácil, você ver aí que às vezes é um áudio de 10, 15 minutos, mas eu vou te falar uma coisa: você parar para poder cumprir é desafiador, mas com a graça de Deus e para a glória de Deus Pai, a gente está caminhando hoje o 9º dia. Então vamos ao nosso Provérbios capítulo número 9, amém? O banquete da sabedoria. A sabedoria edificou sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta a si mesmo, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Interessante, porque começa a sabedoria nos convidando a se sentar à mesa. A se sentar, aí diz que quem é simples se volte para lá, vinde comer meu pão, bebei meu vinho que misturei. Aos insensatos, andai pelo caminho do entendimento. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Aí nos diz, né, não repreende, repreende o sábio e ele te amará. Porque quando você confronta alguém, e você quer o bem, e você vai e confronta essa pessoa ela vai crescer. A tendência dela é ela crescer, porque ela vai pegar e vai galgar novos patamares, né? Aí você vê que aqui diz, dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Pois a gente aprende conosco. Tem um ditado que diz que o inteligente, ele aprende com os próprios erros, e o sábio, ele aprende com os erros dos outros, ele não precisa fazer as mesmas coisas. Então, são galgar degraus de sabedoria, de conhecimento, de amplitude de mente, amplitude de conhecimento. Amém? Porque se multiplicam os seus dias e anos de vida se acrescentarão.
quando andamos num caminho de retidão, de sabedoria, aí diz aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é a primeira vez, né, que esse livro nos ensina isso. Então a gente precisa entender que, de fato, temer ao Senhor, a gente já está num bom caminho, não é verdade? Só da gente temer ao Senhor, temer aos seus ensinamentos, a gente já está num caminho excelente, amém? Aí no final, os últimos versículos aqui, os 5 últimos versículos, nos volta novamente, nos chama a atenção, nos direciona novamente a ficar atento com o convite da mulher louca. Loucura de uma mulher apaixonada, é ignorante, não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. E aí ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escuras é agradável. Olha só que perdição. Tá querendo que você faça as coisas errado, tá querendo que você faça as coisas errado para dizer que é certo. Pois é, a gente quando faz aquilo que é errado, a gente cava a nossa própria sepultura. É de fato isso. O pecado, ele nos afasta de Deus. E o salário do pecado é a morte. Existe um pagamento para isso. As consequências, o pecado para Deus é uma coisa só, mas existe pecado de morte. Existe consequências de pecado que podem te levar a uma maldição eterna. Então, a gente precisa entender o quê? Que o caminho é bom, o caminho é agradável, o caminho é belo e é oferecido a todos nós. Mas quando você opta por não fazer, existe uma consequência disso. Deus é bom, é maravilhoso, Deus é amor, sim, beleza, mas Deus também, ele é fogo consumidor. Tem uma coisa que me dá muito medo quando fala que Deus é justo. Deus é justo, não permitiu que Moisés visse ali, né, não alcançasse a terra prometida, não deixou que Moisés colocasse os pés ali por falta de desobediência. Saul foi um rei em que o povo clamou por esse rei. E Deus, quando Deus fala com o profeta para ungir Davi, ele fala: eu já rejeitei Saul e você ainda peleja por ele. É muito forte, querido. Por quê? Porque fez o que não devia. E toda vez que a gente não faz o que deve fazer, o Senhor não se agrada. Tem consequência. Existe peso. Então é melhor que a gente trilhe pelos caminhos da sabedoria e que a gente possa galgar degraus de sabedoria, de conhecimento a cada dia para agradar o coração de Deus, que é o nosso Criador, Deus Pai, e aí sim um Deus de amor, aí sim um Deus justo, que conhece o teu coração e sabe as intenções, né, da nossa mente. Deus sabe, Deus às vezes nos afasta de algumas pessoas e a gente fica assim: meu Deus, mas fulano era tão bacana. Mas a gente não sabe o que essa pessoa falava por trás de nós, ou simplesmente o que ela pensava de verdade a nosso respeito. Deus te ama, se cuida, viu? Que Deus abençoe sua vida.